Os honorários de sucumbência, ele é um assunto que eu reputo como o mais importante para o advogado autônomo, principalmente nessa área onde eu atuo, que é o direito imobiliário voltado para o consumidor, em específico para compradores de imóveis na planta, né? Quem tem acompanhado o perfil, visto os vídeos que eu tenho postado aqui no Instagram, tem visto que eu estou passando a experiência que eu tive nesses últimos anos advogando nessa área de direito imobiliário voltado para o consumidor, que é uma área muito promissora, um mercado gigantesco, e eu vou falar um pouco disso, tá bom? Primeiro ponto que é muito importante o advogado ter em mente. O advogado ele precisa focar na sucumbência. Se a sucumbência, né, se os honorários de sucumbência não está no seu planejamento financeiro, ou você está errando ou você vai perder muito dinheiro, tá? Então o advogado ele tem que considerar num planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo os honorários de sucumbência, tá bom? Então, assim, a sucumbência, advogado, você pode se perguntar, mas os honorários de sucumbência, eles demoram muito tempo para receber porque é só no final do processo. Não é só no final do processo. Você tem como conseguir honorários de sucumbência num curto prazo, abrindo mão de um percentual e negociando isso diretamente com a construtora, tá? Então os honorários de sucumbência, sim, vai te fazer rico no médio e longo prazo, e no curto prazo você já consegue também utilizar essa ferramenta importante que é para o advogado, que volta a dizer, o advogado que não incluir os honorários de sucumbência no planejamento financeiro vai perder muito dinheiro, tá? Vai estar advogando errado. Então vamos lá. A gente sabe que a sucumbência, os honorários de sucumbência, a parte que restar vencida no processo tem que pagar os honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora. Olha que interessante, isso todo advogado sabe, né? Então quer dizer, numa situação onde nós temos uma ação contra a construtora, o que vai acontecer? A construtora, ao ser condenada a indenizar, né, ao ser condenada na sentença, o juiz vai arbitrar honorários de sucumbência para pagar para a parte vencida, que no caso, aliás, o advogado da parte vencida. Óbvio que a construtora não tem justiça gratuita. Uma coisa é se o seu cliente que tem justiça gratuita perder o processo, ele não vai ter que pagar sucumbência para a parte contrária, tá? Mas uma ação contra a construtora não acontece isso, tá bem? Então, a sucumbência está lá no artigo 85 do novo Código de Processo Civil, que isso já vem sendo reproduzido há muitos anos. A parte vencida, que não gozar do benefício da justiça gratuita, vai ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado, honorário de sucumbência para a parte vencida, tá? E então, quando que ela se aplica? Ela se aplica nos casos em que o advogado ele ganhar o processo e a parte contrária não tem gratuidade. Na nossa área, que a gente advoga para adquirentes de imóveis na planta, isso não vai acontecer. Qual construtora que vai ter justiça gratuita? Tá bom? E qual que é a importância de você alinhar a sua peça com a jurisprudência? Porque para você não fatiar os honorários de sucumbência, para você não diminuir seu potencial de ganho. Se você, por exemplo, faz um pedido para jogar para a plateia, para falar, para mostrar para o teu cliente que você, no bom português, é foda, pediu uma dando moral, pediu um monte de coisa. O que adianta pedir algo que o tribunal não dá, algo que o juiz não dá, algo que não é pacífico na jurisprudência? Vai dar honorários de sucumbência recíprocos. Por mais que o teu cliente tenha gratuidade, vai fatiar. O juiz ele vai picotar a tua sucumbência, vai considerar a quantidade de pedidos que foram procedentes versus quantidades de pedidos que foram improcedentes e vai fatiar seu potencial de ganho, sua sucumbência. Então você precisa alinhar as suas peças, e nesse mercado de direito imobiliário voltado para o consumidor tem muita demanda jurídica segura. Demanda jurídica já sumulada pelos tribunais, com jurisprudência consolidada pelo STJ, pelo STF, pelos tribunais estaduais. Então, basicamente, você está captando ações com alta segurança jurídica. Mas não adianta você ficar incluindo pedidos como, por exemplo, restituição em dobro, parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, né, repetição do indébito, pedindo dano moral,
à torta e à direita. Não estou falando que não tenha casos em que você possa incluir esse pedido, mas é importante você alinhar, porque a sucumbência tem que estar no teu radar, ele tem que estar no teu planejamento financeiro, tá bom? Então, é importante que você conte com a sucumbência em médio, curto e longo prazo. E para isso, você não pode cotizar, picotar ela numa eventual sentença parcialmente procedente, entendeu? Porque além de você prejudicar o cliente, Rodolfo, mas meu cliente tem justiça gratuita, mas por 5 anos ele fica ainda vinculado a esse débito, e se por 5 anos ele perder a condição de hipossuficiente, a parte contrária pode executar os honorários de sucumbência contra o teu cliente. Então, além de você alinhar a questão ganho, tem também a questão de não prejudicar o cliente, tá bom? Como que é arbitrada? Bom, vocês sabem, lá o parágrafo 2º do artigo 85, acho que é o parágrafo 2º, sim, parágrafo 2º do artigo 85 do novo CPC, fala que os honorários de sucumbência têm que ser arbitrados na proporção de 10 a 20% do valor da causa, tá? Mas e nos casos em que o processo tem um valor muito baixo? Você que é advogado deve saber, ou se não sabe, é bom que saiba a partir desse momento, tá? Porque aqui eu sei que tem advogados já com mais experiências, que advogam há mais ou menos 10 anos, como eu, advogados colega, advogados que são formados recentemente, que passou na OAB recentemente. Então, às vezes, como isso é uma coisa que até pode vir na faculdade, mas ele vai aprender com a mão na massa, é importante eu esclarecer, né? O parágrafo 8º do artigo 85 do novo CPC, ele determina o juiz estipular os honorários por equidade, quando o valor da causa é irrisório. Para quê? Para não aviltar a profissão da advocacia. A gente sabe que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. E muitas vezes, aquela ação, a Defensoria Pública às vezes não pega, não entra. O cliente até teria direito a um defensor público, ele até se enquadraria numa questão de hipossuficiência financeira, só que muitas vezes a Defensoria Pública não entende que aquilo é uma situação para dar entrada. Não é a expertise do defensor público, né? Nós que atuamos na área imobiliária, nós nos tornamos expert em direito imobiliário voltado para o consumidor, compradores de imóveis na planta. A Defensoria Pública não vai entrar. A não ser em casos de ação civil pública, coisas que ficarem aí de direitos difusos e coletivos, etc e tal, que raramente acontece, tá bom? Então é importante a gente ter em mente que mesmo nas ações de pequeno valor, os honorários de sucumbência eles são fixados por equidade. Vamos dar um exemplo? Imagina que você entra com uma ação, um valor irrisório de R$500, uma taxa indevida cobrada pela construtora. Vamos dar um exemplo mais prático, um exemplo real? A famosa taxa SAT, Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária ou taxa de despachante. A média era R$700 que as construtoras cobravam, né? Aí você para pensar, nossa, eu vou entrar com uma ação para ganhar 30% de 700? 3 vezes 7, 21? Eu vou entrar com uma ação para ganhar R$210? Tudo bem, vai ter a correção monetária. Eu estou fazendo aqui uma conta valores nominais só para a gente entender o que eu quero dizer. Não compensaria se não tivesse os honorários de sucumbência a ser fixados pelo juiz. Como tem os honorários de sucumbência a ser fixados pelo juiz, acaba compensando. E quanto que os juízes fixam? Depende do entendimento do juiz, mas ele tem que fixar por equidade, conforme o parágrafo 8º do artigo 85, tá bom? Normalmente eu uso como critério, no mínimo, um salário mínimo. Tá? No mínimo um salário mínimo. Então não importa. Vou dar um exemplo. Eu recebi há uns tempos atrás um cliente que ele tinha direito à restituição do ITBI de imóvel na planta. Prescreve em 5 anos. Só que como ele pagou parcelado o ITBI, a construtora pagou o ITBI para a prefeitura e depois mandou os boletos para o meu cliente reembolsar. Como ele parcelou perante a construtora, ele tinha direito a apenas 2 parcelas. Ele tinha direito, na época, acho que a R$180, R$200 para receber. O que eu fiz no atendimento? Eu falei, meu amigo, você tem R$200 para receber. Eu convenci ele a entrar da seguinte forma. Eu falei, olha, eu não vou te cobrar para entrar, eu não quero nem percentual sobre isso. Mas é porque eu sou bonzinho? Eu expliquei para o cliente. Falei, olha, como a prefeitura deu causa ao processo, o juiz vai fixar honorários para ela me pagar. Então quem vai me pagar é a parte contrária, no final da ação. Mas o valor é baixo, mas você não vai ter trabalho nenhum. O trabalho é tudo do escritório, não tem audiência, né? E esse valor vem corrigido.
Então a mesma coisa, se eu te falo assim, eu não lembro o nome do meu cliente, falo, fulano, você quer R$ 200 mais correção monetária para receber daqui 2 anos gratuitamente? Quero. Só que é o seguinte, só vou te dar o cheque daqui 2 anos. Quero. Não vou ter trabalho, trabalho do advogado, não tem audiência, não vou pagar nada para entrar, a causa juridicamente é segura. Então meu cliente topou entrar por R$ 200 e eu entrei com a ação por R$ 200. Focando no quê? Focando, obviamente, na sucumbência, porque senão eu não entraria. E é muito importante esse mecanismo processual, porque faz com que estimule os advogados a entrarem para fazer justiça, para a gente não ficar precificando a justiça, né? Ah, isso aqui não compensa, então eu não vou entrar. O cara vai na defensoria, a defensoria também não entra. Então, de certa forma, o honorário de sucumbência ele tem também um cunho social de facilitar o acesso à justiça aos jurisdicionários, principalmente consumidores nessa área, que são muito lesados, tá bom? Então, ela é arbitrada por equidade quando o valor é baixo, então compensa sim. Outro exemplo, a taxa de assessoria despachante, o SAT, normalmente as construtoras parcelavam em 10 vezes, era R$ 800 ou R$ 700 em 10 parcelas de 70 ou 10 parcelas de 80. O que acontecia? Muitas vezes o cliente, com o STJ, né, em ritos de recursos repetitivos, entendeu que a prescrição do SAT são de 3 anos. A prescrição é de 3 anos. E nesse sentido, o que acontecia? Muitas vezes, como o cliente pagava parcelado e a prescrição contava a partir do desembolso, muitas vezes 2 parcelas não prescreveram, às vezes 3, às vezes 4. Eu entrava. Mas para que eu vou cobrar 30% do ganho do cliente nesse tipo de ação? Aí vai desestimular muito, né? Se o cara tem, por exemplo, R$ 140 para receber, vou dar um exemplo, 2 parcelas de 70, R$ 140. Pô, eu vou cobrar 30% disso? Compensa para mim, é um valor ridículo. E ainda vai diminuir o que já é pequeno para o cliente. Então fala, ó, vou entrar sem te cobrar nada, nem no final. A construtora vai ter que arcar com um valor que o juiz vai fixar, porque ela deu causa ao processo. Foque sempre na sucumbência. Mas por que eu estou dando exemplos de valores pequenos? Você acha que na nossa área só tem ações assim? Óbvio que não. Tem ações de vícios construtivos, ação de atraso na entrega do imóvel, ação de rescisão contratual. Tem inúmeros processos aí de valores muito altos, tá bom? Mas eu estou explicando que mesmo nos valores baixos, o que é muito comum também, vale a pena por causa dos honorários de sucumbência, tá? A gente sabe que pelo novo CPC, se a construtora recorrer, a gente tem muitas matérias que são juridicamente seguras. Súmulas do tribunal tem aos montes hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, nos tribunais estaduais, jurisprudência do STJ, do STF, sobre imóveis na planta. Então tem muita demanda juridicamente segura, tá? E por que as construtoras recorrem? Para protelar, questão de caixa, tá? Eu tenho amigos que advogam para construtoras, que eu fiz amizade, e eles me falam, não tem muito critério. Aliás, o critério muitas vezes é econômico, é caixa. Vamos protelar os pagamentos, empurra isso aí para frente, isso acontece. Tá? Então, eu me perdi aqui. Tá. Quando sai a sentença de primeira instância, aí a construtora recorre só para protelar, pelo novo CPC, o recorrente que restar vencido no recurso vai ter os honorários de sucumbência majorados. Então, se o juiz fixou, por exemplo, R$ 1.200 de honorário de sucumbência em primeira instância, caso a construtora tenha recorrido e perdeu o recurso, naquela açãozinha filé mignon, aquela açãozinha juridicamente segura que é o que você tem que captar. O que vai acontecer? O tribunal vai majorar. Lembrando que tem correção monetária a partir do momento que arbitra honorários, tá bom? Então, olha que interessante. Depois eu vou falar do volume de ações, que vai fazer com que você fique rico, no mínimo rico, tá? No mínimo rico em 2 ou 3 anos. E não é balela, não. Não é história da Betina, da Empíricos, não. Com integridade, com trabalho, com uma advocacia estratégica num nicho específico, tá? Eu gosto de fazer a analogia do copo d'água. Lembra que no começo da live eu falei que quando nós como começamos a advogar, nós temos que focar na sucumbência. A sucumbência tem que fazer parte de um planejamento estratégico financeiro, tá? E então você tem que alinhar o seu processo com o que os tribunais estão dando. Advogar, empreender no ramo jurídico é diferente da área acadêmica. Se você quiser inventar teses, elocubrar, divagar, ser um hermeneuta, e é válido,
nada contra, tá tudo certo se a pessoa tiver esse tipo de hobby ou de vocação também. Mas na área de empreendedorismo jurídico, ou seja, o dono de escritório, o advogado autônomo, ele tem que alinhar as suas peças de captação em massa com a jurisprudência. Lembra que eu expliquei? Para que pedir dano moral se o tribunal não dá? Para que pedir repetição do indébito do parágrafo único do artigo 42 do CDC se o tribunal não dá, se o juiz não dá? Aí vai fatiar a sucumbência. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque a sucumbência ela tem que ser tratada como um copo d'água. Imagina que você tem um percurso para correr de 100 metros. Tá? Numa mala da mão esquerda tem o direito do seu cliente, que nada mais é do que o dinheiro que ele tem para receber. Olha que analogia interessante. Então, numa mala na mão esquerda, numa mala, é o direito do seu cliente que você vai conseguir para ele através do processo. Na outra mão direita tem um copo d'água, que está cheio, que é a tua sucumbência. Os 100 metros, o percurso, o que é? É o trâmite processual. Você vai entrar com a ação, vai ter defesa, réplica, depois despacho saniatório, às vezes alegações finais, sentença, recurso ou contrarrazões de recurso. Tem um trâmite processual, que hoje em dia está muito mais rápido em virtude dos peticionamentos eletrônicos, do processo digital. Eu sei que em alguns estados é terrível, é muito demorado, né? Mas a rigor melhorou muito, né? Do que era antes, do que era físico, né? Então, quando você corre nesse percurso de 100 metros, o copo de água que você está segurando na mão direita, você tem que ter carinho, você tem que ter cautela para não derrubar. É a tua sucumbência. Porque se você correr o trâmite, conduzir o processo de maneira equivocada, não alinhar com a jurisprudência, é como se você estivesse correndo um percurso cheio de obstáculo ou sem se acautelar. E aí o copo d'água vai cair. Aí vai chegar lá no final dos 100 metros, a água diminuiu muito. Então você tem que focar na sucumbência o tempo inteiro. Por quê? Ah, Rodolfo, mas aí é coisa gananciosa, coisa feia, tem que focar no direito do cliente. Sim, mas focar na sucumbência é focar no direito do cliente, porque se ele tiver sucumbência recíproca e não tiver justiça gratuita, hoje a sucumbência não é mais passível de compensação, certo? Pelo novo CPC. Vai ter que pagar a sucumbência para a parte contrária, para o advogado da parte contrária, e mais. Mesmo que ele tenha o benefício da justiça gratuita, por 5 anos ele se torna devedor desse crédito de honorários sucumbenciais. Então, se por 5 anos ele perder a condição de hipossuficiente financeiramente, ele vai ter que pagar. Tá? Então, focar na sucumbência também é resguardar os direitos do seu cliente, tá bom? Isso é um desdobramento lógico, tá? Então, vamos lá. Uma coisa interessante. O que se parar para pensar? Cuidado para não me criticarem, né? Se de repente um advogado entra agora na live e um advogado um advogado clássico, digamos assim, um advogado mais experiente old school, ele entra agora na live e vê o que eu vou falar agora, ele vai achar um absurdo, né? Mas vamos lá, estou falando de advogado para advogado. O que o advogado vende, na verdade, o âmago do que o advogado vende, se vocês pararem para pensar, sendo pragmáticos, o que é? Se eu perguntar para você, o que o advogado vende? Às vezes, numa resposta imediata, você pode dizer, o advogado ele vende serviços advocatícios, serviços jurídicos, assessoria jurídica. Sim, mas não é uma resposta mais pragmática. O que o advogado vende é dinheiro em processos indenizatórios. Eu sei que tem ações que não têm proveito econômico. Vou dar um exemplo, investigação de paternidade. Você vai cobrar lá para entrar, não é uma ação que vai ter proveito econômico no final, tá? Mas, a rigor, processos indenizatórios, como por exemplo, indenização pelo atraso na entrega do imóvel, vícios construtivos, indenização, o distrato. O que você está vendendo, na verdade, é um dinheiro. Você está vendendo a possibilidade do cliente ganhar um dinheiro. E para isso você está cobrando uma comissão. É como se eu falasse assim, você tem direito a esse dinheiro e por tal razão eu vou cobrar uma comissão para que você consiga esse dinheiro. Então o advogado, em ações indenizatórias, o que ele vende? Ele vende dinheiro nas ações indenizatórias. Então, vou dar um exemplo.
do valor que eu resgatar na justiça, você vai me repassar 30%. Aí eu te pergunto, o que no mercado financeiro, eu não sou um profundo conhecedor do mercado, aliás, não sou nem mediano, nem profundo não, não sou muito conhecedor do mercado financeiro, etc e tal. Mas o que no mercado financeiro, um corretor, um cara que auxilia você a movimentar seus investimentos, onde, qual empresa cobra 30% do ganho? Ninguém, nenhuma. Pelo menos eu não tenho conhecimento de alguma empresa ou corretora que cobre 30% do ganho. O advogado pode. Não, o advogado ele cobra 30%. Até porque é uma profissão de vanguarda. Ele tem que se sagrar vencedor. Lembrando que nós vamos captar processos com segurança jurídica. Tá? Aqui eu quero advogados que queiram empreender, que são autônomos ou que têm escritório próprio. Tá? Então ele tem que captar processos com segurança jurídica, porque aí sim ele vai contar com a sucumbência vai fazer parte do planejamento financeiro. Então olha que interessante, o advogado ele vende dinheiro, e ao vender dinheiro ele cobra uma comissão de 20%, 30% do ganho do cliente, e além do mais ele ainda tem um bônus, que é os honorários de sucumbência. É como se fosse o bicho do jogador, né? O jogador ganhou, eu em Ribeirão Preto eu torço pro Botafogo, né? Botafogo ganhou um jogo e além de ter o salário dele, ganha um bicho. Então o bicho do advogado, eu tô fazendo uma brincadeira aqui, é a sucumbência. E muitas vezes a sucumbência é maior que os 30%, tá? E então, com isso a gente começa a pensar processo como um investimento, virar um pouco a mentalidade de advogado e também tentar ter nuances de empresário. Não precisa fazer uma MBA empresarial não, não precisa ser um baita gestor empresarial não. É só começar a introjetar um pouco nuances de um pensamento um pouco mais financeiro, prático, que você começa a enxergar a nossa profissão de uma outra forma, tá? Óbvio que tudo dentro da ética, né? A grandeza do mercado, porque eu tenho que chegar, qual que é o título da live, né? 7 dígitos, a gente está falando de R$1 milhão em 2 anos. Então eu tenho que falar para você como você vai conseguir R$1 milhão em 2 anos. Se eu não falar, se não fizer sentido eu explicar isso e vocês não concordarem, no final vocês me falam, mas duvido que vocês não vão concordar, porque isso já é praticado pelo meu escritório. Eu estou ensinando os advogados a fazerem isso num mercado nichado, tá? É perfeitamente plausível e eu vou comprovar isso aqui, tá bom? A grandeza do mercado é muito importante. Por mais que o nicho de direito imobiliário voltado para o consumidor, em específico, advogar para compradores de imóveis na planta, que inclui o Minha Casa Minha Vida, que é gigantesco, só que não se limita só ao Minha Casa Minha Vida. Eu poderia falar aqui, se especialize para advogar no programa Minha Casa Minha Vida. Já seria suficiente. Mas talvez você perderia a oportunidade de advogar em empreendimentos de alto padrão, que também vendem na planta. A gente sabe, as construtoras, elas não despendem de caixa própria para levantar prédio. Elas já utilizam o dinheiro do comprador, já utilizam o financiamento aprovado no nome do comprador, vende na planta. Então, o mercado de compra e venda de imóvel na planta é absurdo, absurdo. Eu já tenho vídeos, já fiz lives falando do tamanho do mercado, eu não quero entrar muito nesse aspecto agora, tá? A nível nacional, mas é uma coisa absurda. Vou dar um exemplo aqui de Ribeirão Preto. Por quê? Porque é a cidade onde eu moro e a cidade onde eu tenho mais processos. Tem processos na região, em outros estados, mas o volume de processos que eu tenho é na cidade onde eu moro, é uma cidade onde eu tenho escritório, que é Ribeirão Preto. Vou dar um exemplo, vou dar uma estatística para vocês. 5% da população ribeirão-pretana mora numa única construtora. São mais de 40 mil pessoas que moram numa única construtora. Uma única construtora. Nós temos aqui Abril. Abril está entregando 300 apartamentos lá em Bonfim Paulista. Hoje virou como se fosse um bairro de Ribeirão Preto, né? A MRV, Vita, Pacaembu, Pagano, Pedreschi, outras construtoras, uma de Rio Preto muito forte que está entrando aqui, levantando tapuias. Então, quer dizer, o mercado é gigantesco. Eu entrei num condomínio chamado Reino da Inglaterra, da MRV, e lá tem 629 apartamentos.
Os 629 compradores de lá, eu não captei todo mundo. Eu acho que de lá daquele condomínio lá, pelo menos uns 30% se tornaram clientes meus e entraram com ação comigo, tá? Com o meu escritório. Mas lá eles tinham direito à restituição do ITBI. Inclusive tem reportagem aqui no meu perfil da IPTV, da Record, onde eu dou entrevista e clientes meus que já ganharam ação também dão uma entrevista para a TV. Lá eles receberam em média R$3.000 de restituição. Eles tinham que pagar um valor muito baixo de ITBI, coisa de nem R$200, porque tinha que recair sobre o valor da fração do terreno. A prefeitura calculou sobre o valor do imóvel inteiro. Então eles tinham uma devolução aí de R$3.000 mais correção. Pega R$3.000, multiplica por 629 apartamentos. Olha o volume financeiro que a gente está a discutir num único condomínio. Num único. É um condomínio que fica perto de um shopping aqui em Ribeirão Preto. Estou falando de um único condomínio. Então, eu não preciso mais gastar saliva para explicar o tamanho do mercado de compra e venda de imóvel na planta. E, gente, imóvel é o bem jurídico mais relevante do ser humano depois da vida e da liberdade. Em se tratando de questões patrimoniais, o que é mais relevante do que um imóvel? O que envolve valores mais relevantes? O que envolve a dignidade da moradia? É um imóvel, né? Então, além de você se especializar numa área que é super importante, super relevante, sob o ponto de vista do bem jurídico a ser tutelado, é um mercado gigantesco. Tem pouquíssimos profissionais especializados. A gente vê muito advogado especialista em direito imobiliário. E o cara estuda direito condominial, uso capião extrajudicial, questões de imóveis rurais, locação de shopping center, build to suit. Cara, eu tô falando que tem muitos poucos advogados especialistas em defender consumidores que adquirem imóvel na planta. Muito poucos, tá bom? Então vamos lá. O tamanho do mercado é estúpido, né? E aqui, dentro desse aspecto aqui, eu quero fazer uma continha básica para vocês. Vou pegar a calculadora aqui do meu notebook, tá bom? Normalmente, pelo menos essa foi uma experiência que eu tive, um cliente que eu recebia nesse mercado representava pelo menos 2 processos, tá? Mas eu vou fazer uma conta aqui que é baixa, e às vezes numa análise não muito aprofundada, se o advogado não tiver um olho muito treinado ainda, mas vocês vão ter olhos treinados para isso, vocês vão ver que um cliente por dia é muito fácil captar se você fizer o que tem que ser feito para captar clientes em massa. Eu tenho vídeos falando sobre isso, tá bom? É muito fácil pegar pelo menos um cliente por dia. Ainda que você não consiga pegar 10 clientes por mês, é ridiculamente fácil nessa área, tá? Eu não vou falar agora sobre marketing jurídico, captação de cliente em massa. Eu tenho vídeos falando sobre isso no meu perfil. Mas eu quero só fazer uma conta, tá? Hoje eu tenho mais de 2.000 processos ativos. Outros já se encerraram por acordos, etc e tal. Tá? E isso é verídico. Quem quiser tem minha OAB, meu nome, a pessoa pode pesquisar no site do TJ. Por que eu estou falando isso para me gabar? Óbvio que não. Eu estou falando isso para provar o que eu estou dizendo. É fácil captar cliente nessa área, tá? E vamos fazer conta. Se você captar um cliente por mês, trabalhando 20 dias, você vai captar 20 clientes por mês. Perdão, se você captar um cliente por dia, no mês, trabalhando 20 dias, 20 clientes por mês, tá bom? 20 vezes 12 seria 240 clientes no ano. Parece muito, né? Não é. Nessa área não é. Fazendo o que tem que ser feito de captação, que também é simples. Não é difícil fazer captação em massa, não. Se você multiplicar por 2, dá 480 clientes em 2 anos. 480 clientes em 2 anos. É isso? Vou refazer a conta. 20 clientes por mês, vezes 12, dá 240. Vezes 2, 480. Lembrando que às vezes um cliente vai te trazer mais de um processo. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, quando eu capto um cliente de ITBI, porque a prefeitura não cessou a ilegalidade, tem várias cidades que ainda estão fazendo isso, não cessou, e o prazo de prescrição são 5 anos. Então tem muita gente que ainda nem sabe, e ainda tem muita gente que ainda vai ter direito. Então quando eu capto um cliente desse de ITBI, ele tem às vezes um vício construtivo, às vezes o imóvel dele atrasou, às vezes ele tem algum problema de ter pago IPTU ou condomínio antes de receber as chaves.
Então muitas vezes você ainda vai agregar uma outra ação. E aí não vai ser só 480 processos em 2 anos, vai ser muito mais. Mas vamos fazer uma conta aqui baixa para eu chegar no título da live, que é os 7 dígitos, R$1 milhão, tá? Então vamos lá, 20 clientes por mês, vezes 12, depois vezes 2, né? Para ser 2 anos, 480 processos, tá? Eu vou estimar aqui uma sucumbência de R$ 1.500, que é uma média baixa, porque desses 480 processos, nessa hipótese, anota esse número aí, gente, 480 processos, você vai ter ações de vícios construtivos, ações de atraso, ação de rescisão, ação de ITBI, por exemplo, às vezes ação de metragem do imóvel, enfim, uma série de irregularidades que é possível nessa área. Eu tenho um vídeo que eu falo de 14 irregularidades universais que praticamente todo empreendimento de imóvel na planta costuma ter um checklist que você tem que fazer. Mas vamos supor que um cliente representa apenas um processo. Então são 480 processos ao longo de 2 anos. E eu vou estimar uma sucumbência de R$ 1.500, que é baixa, porque vai ter processos que você vai ter sucumbência muito maior. Mas vamos supor que todas as suas ações sejam de valores baixos, e para não aviltar a profissão, o juiz aplicou o parágrafo 8º do artigo 85 e arbitrou seus honorários por equidade, tá? Então fixou lá de R$ 1.000 a R$ 1.500. Eu estou colocando R$ 1.500 porque é uma média baixa, tá? R$ 1.500 de sucumbência. Então vamos lá, 480 processos vezes R$ 1.500 de sucumbência dá R$ 720 mil de honorários. Rodolfo, não chegou, você vai conseguir mais, tá? Mas eu estou fazendo uma conta por baixo. Rodolfo, não chegou nos 7 dígitos. 720 mil são 6 dígitos. Não dá 1 milhão. Tudo bem, não dá 1 milhão. Mas você tem uns 30% sobre os honorários contratuais do cliente. E eu vou fazer aqui uma conta de honorários contratuais muito baixo. Eu vou colocar aqui honorários contratuais ou honorários ad êxito no valor de R$ 600. Vamos lá, honorários ad êxito, vinculado ao êxito, portanto, né, de R$ 600, significa dizer que todas as suas ações, todos os 480 processos, o valor da causa, o valor da condenação, melhor dizer, não passou de R$ 2.000, tá? Vai passar essa média, mas eu estou fazendo uma média, volto a dizer, eu sei que eu sou repetitivo, preciso treinar para ser menos repetitivo, mas para enfatizar, vai passar. Estou fazendo um cenário pessimista, digamos assim, né? Ou realista, ou mais pé no chão. R$ 600 vinculado ao êxito significa que, supondo que você cobrou 30%, significa que a sua ação não passou de R$ 2.000. Eu não vou entrar agora na questão de correção monetária, de juros, da condenação. Vamos fazer conta a valores nominais. Juros e correção é um plus, que também é um plus, é um baita plus, né? Porque débitos judiciais depende de cada estado, mas, por exemplo, no meu estado, no Tribunal de São Paulo, é INPC da data do desembolso, mais 1% ao mês a partir da citação, no caso de juros moratórios. Então, a correção monetária ela é agressiva, né? O que remunera no mercado financeiro a 1% ao mês com certeza sem risco? Ah, mas tem risco de perder o processo. Só se você captar processo que não tenha segurança jurídica, tá? Mas vamos lá. Então nessa conta deu R$ 720 mil. Mais os 30%, que eu calculei aqui R$ 600 por processo apenas, que você vai ter uma média maior, 600 vezes 480, dá 288 mil. Mais os 720 mil, dá 1 milhão e 80 mil, eu acho. Passou de 1 milhão, tá? Isso com 480 processos ao longo de 2 anos, tá bom? O que não é difícil, o que aliás é muito fácil nesse subnicho, tá bom? Eu vou falar um pouco do ciclo que você vai entrar. É óbvio que você não vai ganhar, nesse exemplo, 1 milhão e 80 mil reais numa mesma data, né? Os teus processos, eles não vão ficar todos congelados e tramitando todos de maneira simultânea e cair tudo no mesmo momento. Lógico que não. Ali você vai ter ações que de repente você vai fazer acordo, outras que caíram numa vara mais rápida, outras que já é matéria pacificada pelo STJ de ritos de recursos repetitivos e impede a apelação por parte da construtora.
Então, é lógico que você vai entrar num ciclo que parte desse dinheiro você vai receber antes, parte no meio, parte depois, tá bom? Então você vai chegar um momento que você vai entrar num ciclo da advocacia de receber honorários bem mais rápido do que você imagina de alguns processos, outros vão demorar mais e você vai receber isso de maneira diluída, não tem como prever. Tem como estimar, mas é uma estimativa que não é muito precisa, né? Mas você consegue fazer uma estratégia de curtíssimo prazo, gente. 2 anos, 2 anos e meio é curtíssimo prazo. O que são 2 anos? Eu advogo há quase 10. A minha mudança financeira, a minha mudança profissional, melhor dizer, ocorreu de 3 anos para cá. Durante 7 anos eu advoguei completamente errado. Então, dos poucos 3 anos que eu advoguei de maneira correta, quando eu falo correto, não existe só essa maneira, não. Tem várias maneiras de dar certo, eu não sou o dono da verdade. Só que é uma maneira que dá certo é atuar nesse nicho de maneira a se especializar e contar com a sucumbência como planejamento financeiro, tá bom? Mas por que 2 anos, Rodolfo? Por que na live tem um título de 2 anos? Basicamente pelo seguinte, deixa eu ver que oração. Não, tem tempo ainda. Basicamente pelo seguinte, os processos eletrônicos, eles, pelo menos no estado de São Paulo, vou até ser mais específico, em Ribeirão Preto, a maioria das sentenças de primeira instância, nesses tipos de ações, Rodolfo, eu tenho um inventário que não sai até hoje. Cara, isso é direito sucessório, direito de família, é outra pegada, isso depende de uma série de coisas, depende da boa vontade do inventariante, depende da vara que cai, vara de família normalmente é menor, tem poucas varas. Eu estou falando do nicho de direito imobiliário voltado para o consumidor, em específico adquirentes de imóveis na planta, onde tem um monte de tema já pacificado nas jurisprudências, tanto dos tribunais estaduais quanto do STJ. Então são ações que elas são julgadas meio que... Tem tema que a construtora leva paulada toda hora, né? Desculpa o linguajar mais chulo aí, mas para descontrair. Então, ela vai ser julgada. Tem processos que se encerrou em 10 meses, 1 ano e meio, se encerrar já com fase de cumprimento de sentença. Tem processo que durou 28 dias. Como assim durou 28 dias? Eu já sabia que aquela matéria a construtora propõe acordo, e o acordo era bom, porque eu negociava minha sucumbência no acordo. Quando a construtora começa a ter um monte de processo em massa, ela começa a fazer conta. Nossa, eu vou ter que pagar de sucumbência R$1.000 a R$1.500 por processo. Esse advogado tem mais de 2.000 processos. Estou dando um exemplo. Uma construtora começa, poxa, esse advogado tem 600 processos contra essa construtora. Você vai negociar a sucumbência. Então tem algumas matérias, alguns temas que a construtora ela faz acordo. E você vai negociar a sucumbência. Então... É lógico que você vai abrir mão, não vale a pena para a construtora, não vai te antecipar o que você teria ao final do processo agora, né? Então você tem que ceder parte do que você ganharia se esperasse, mas pelo menos você já faz dinheiro rápido. O cliente fica super satisfeito, né? Você vai já trazer retorno financeiro, resolver o problema dele de maneira muito rápida e já fazer liquidez, tá? Então os 2 anos ele está baseado na era digital. E também, por isso que eu estipulei 2 anos, porque é uma média na era dos processos digitais e uma média nesse subnicho, adquirentes de imóveis na planta, tá? Que você não vai pegar só isso não, vai ter um monte de tema correlato que vai aparecer para você. Você vai fazer um monte de contrato de locação, os clientes vão te ligar para várias outras questões também, tá? Então, enfim, o processo ele se torna um investimento, né? Você tem que pensar o processo como um investimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou pegando agora num condomínio chamado Lar França, é um empreendimento da Abril, em Bonfim Paulista. Lá atrasou a entrega dos imóveis de alguns blocos e as pessoas já começaram a me procurar no WhatsApp. E eu já estou em conversa com mais de 30, acho que já passou de 40 clientes para entrar com essa ação, né? E de fato atrasou mesmo. Passou prazo de carência e a questão da pandemia não vai nem influenciar, porque iria atrasar de qualquer jeito. Eu sei que no mínimo, só que atrasou 1 mês, 2 meses, não atrasou muito, atrasou 1 mês, 2 meses.
pela jurisprudência anterior, porque esses contratos não foram assinados antes. Eu estou dando um exemplo prático, tá? Esses contratos não foram assinados antes da nova lei do distrato, que entrou em vigor, publicou no dia 27, foi promulgada no dia 27, mas ela entrou em vigor dia 28 de dezembro de 2018. Como são contratos assinados em datas anteriores a essa data, vai aplicar a jurisprudência anterior e não a nova lei do distrato. Então, eu sei que o juiz vai fixar 0,5% sobre o preço corrigido do contrato. 0,5% sobre o valor do imóvel. Vamos supor que o imóvel seja de 200 mil, não me recordo, mas é uma faixa de 150, 200, 220 mil. Vamos, 200 mil, 0,5%, 1% daria 2, né? 2 mil, 0,5% seria 1.000. R$1.000, mais a correçãozinha e tal. Então, são ações de R$1.000 que se atrasou um mês, mais a correção. Compensa eu entrar? Compensa, vai ter sucumbência, né? Então, olha como tem que focar na sucumbência. Eu nem me importo muito, até cobrei percentual. Eu cobrei. Alguns clientes eu fiz 20%, outros eu fiz 30%, mas é bom você uniformizar no mesmo condomínio, tá? Eu te falo que já deu problema para mim por cobrar 30% de um cliente e depois ele ficar sabendo que do vizinho eu cobrei 20%, tá? Mas que seja 20% nesse caso. Pô, R$200, vai ter sucumbência. O juiz vai fixar de R$1.000 a R$1.500 no mínimo. Ah, e se o juiz não fixar? Você recorre. Lembrando que o recurso, onde só discute o aviltamento do arbitramento dos honorários sucumbenciais, porque o juiz não aplicou o parágrafo 8º do artigo 85 do novo CPC e não arbitrou por equidade, tem que ser no teu nome. Tem que ser no nome. O recurso é no teu nome, você como recorrente. Então aí no caso você tem que pagar as custas se você não tiver justiça gratuita ou pedir a justiça gratuita se você conseguir pedir justiça gratuita, tá? Então recursos que discutem questões de honorários sucumbenciais fixados de maneira aviltantes, irrisórios, ínfimos, né? Você recorre ao Tribunal Reforma, isso é pacífico em todo o tribunal porque tem natureza alimentar, tá? E determinação expressa do novo CPC, parágrafo 8º do artigo 85. Tá bom? Então, o processo ele se torna um investimento. Nesse exemplo que eu estou dando, voltando ao assunto desses quase 40 e poucos clientes que eu peguei, eu sei que eu vou receber num curto prazo, isso se não tiver proposta de acordo por parte da construtora, que de repente bate a intimação lá e eles vêm com proposta e a gente vai negociar. Vamos pôr 40 vezes 1.500, são R$60 mil num curto espaço de tempo. 60 mil, que pode vir daqui a alguns meses, às vezes anos, não importa. Mais os 30% de 1.000, vou pôr 20%, mais R$200 de 40, mais 8 mil, né? Dá quase R$70 mil, fora a correção em juros, de 40 clientes que eu peguei. Ações que eu já tenho modelo, juro por Deus, eu não demoro 10 minutos para fazer a inicial. Porque atrasou, passou o prazo de carência, pede justiça gratuita e acabou. Estou resumindo chulamente, né? Mas o Word eu converto em PDF em menos de 10 minutos. Aí depois é o tempo de distribuir a ação. É uma ação que em um dia, 2 dias no máximo eu já distribuo. Ah, Rodolfo, mas demorou 1 ano e meio para receber R$70 mil. Cara, você não vai parar só nessa captação, você vai captar mais. E outra, para de calcular tempo morto de processo. Calcula tempo trabalhado. Ah, trabalhei 2 anos nesse processo. Que mentira, não trabalhou 2 anos não. O tempo que ele tá, tô falando no bom sentido, tá? No tempo que o processo está parado, concluso para despacho, aguardando apreciar a questão de justiça gratuita, ou para intimar, para citar a construtora, ou até você ser intimado para fazer réplica, concluso para decisão, ou quando é só prazo para a construtora, você não está trabalhando. Ah, estou monitorando. Tá nada, você vai trabalhar com intimação, com publicação. Publicou, você faz o prazo. Tá? Então, foi um exemplo prático que eu estou dando aqui para vocês pensarem o processo como um investimento. Tem como antecipar a sucumbência? Tem, com acordos. Tanto você pode propor acordo, por que não? Eu tô com... Aqui, eu gosto de dar exemplo prático, tá? Aqui em Ribeirão Preto tem um empreendimento chamado Macaúba, que faz parte do grupo MRV. São 800 lotes lá. E lá os compradores vão receber os lotes em dezembro desse ano. Pelo menos é o que está previsto no quadro resumo. Dezembro desse ano para entregar. Tem um prazo de 180 dias. Então, teoricamente, eles poderiam entregar até o meio do ano que vem. Só que eles já estão sendo cobrados de IPTU, o que é ilegal.
Olha que loucura, 800 potenciais clientes já sendo cobrados de IPTU antes da emissão da posse, antes de receber o imóvel. Olha que loucura. Começa a fazer conta. R$ 1.000 a R$ 1.500 vezes 800. Você entra num parafuso e fala, cara, só naquele empreendimento, se eu pegar todo mundo, eu fico rico. Né? Eu não gosto de falar muito assim, porque sou um pouco balela, ainda mais nesses tempos de um monte de vídeo, né, que entope a gente no YouTube, é como ganhar dinheiro fácil, como não sei o que, papapá. E aqui é de maneira íntegra, advogando, com expertise, com estratégia, trabalhando, né? Trabalho, você vai ter trabalho, não é fácil, não estou falando que é fácil, estou falando que é possível. Não é para todo mundo também, porque a pessoa tem que estar disposta a captar bastante cliente, fazer marketing jurídico específico, estudar essa área, né? É igual a história do abdominal, do abdômen tanquinho. Um monte de gente quer ter, mas muita gente não tem. Por quê? Porque não paga o preço. Sabe que tem que fazer dieta, sabe que tem que ir para academia, sabe o que tem que fazer, mas às vezes não faz e não tem. E quer ter sem pagar o preço. Só que não é um esforço hercúleo, tá? Não é um esforço hercúleo. Você consegue fazer uma carteira de processos nessa área de maneira muito rápida e você vai se impressionar com os acordos. E eu estou nesse tópico, né? Muitos temas a construtora vai te ligar para fazer proposta de acordo. Eu tive um vídeo, eu não vou citar o nome do advogado, mas é um advogado que virou até amigo meu. A gente até já saiu para tomar cerveja, ele advoga para uma construtora, para um escritório de advocacia que advoga para essa construtora. Ele fez uma proposta de acordo para mim de 114 processos num único e-mail. Por quê? Porque para a construtora era interessante fazer acordo e matar aqueles processos, aquele monte de processos. Eu não esperava receber aquilo lá já, de imediato. Entendeu? Não esperava receber. E foi óbvio que eu negociei os honorários de sucumbência. Abri mão, não adiantava eu cobrar R$ 1.500, R$ 1.000. Eu reduzi os honorários de sucumbência para ganhar no volume, respeitando o ganho do cliente, né? Respeitando a aprovação do cliente. E posso te explicar uma coisa? Todo cliente seu você tem capacidade de convencer a fechar o acordo se você quiser. Todo, tá? De maneira íntegra. Se você falar, ó, a melhor coisa que tem é o acordo, por quê? Porque é o que você tem na mão hoje para pagamento daqui 10 dias. Normalmente as minutas de acordo são assim. Pagamento daqui 10 dias a partir do protocolo da minuta. Fez a minuta de acordo, protocolou 10 dias, está na tua conta, você separa a sua parte, né? Cai a sucumbência, cai os 30%, separa e repassa para o cliente. Tá? Então você vai negociar acordos. Então você vai se impressionar, não fica com uma que 2 anos, que seja 3 anos, para fins profissionais, para fins de vida, para mudar a tua vida financeira, é um tempo muito curto. Né? Por si só, a pessoa já deveria, nossa cara, 2, 3 anos eu consigo ter esse potencial de capacitação de carteiras processuais no meu nome? Claro que consegue. Eu passei aqui, dei exemplos práticos. Hoje no meu escritório tem mais de 2.000 processos. Ah, mas eu advogo há quase 10 anos. Acho que já deu 10 anos, não lembro. Mas quase 10 anos. Mas nos últimos 3 anos que eu mudei esse mindset, eu mudei a forma de advogar, a forma de pensar um pouco como empresário, né? Não foi sozinho, não foi uma coisa espontânea, né? Eu sempre conversava com meu irmão, e meu irmão ele trabalhava em São Paulo, né? Ele trabalhava numa grande construtora lá, e como economista, ele era formado em economia, e a gente sempre conversava no final do ano. Ele morava em São Paulo, no final do ano ele sempre me alertava, me abria os olhos, né? Ele falava, Rodolfo, como é que tá o escritório e tal? E eu, porra, meu irmão tendo um salário legal, meu primo também, meu primo de São Paulo, super bem sucedidos financeiramente, chegava no Natal, ficava com uma puta baixa autoestima. Por quê? Porque meu escritório, por mais que eu sempre fui íntegro, porque eu sempre me esforcei, me dediquei, cara, eu não tinha cliente, era um perrengue para pagar aluguel, eu tive ação de despejo, tive busca e apreensão do meu carro, sujei o nome do fiador, que era um pai de um amigo meu. Então eu ficava patinando, atrasando cartão de crédito, nome sujo. Eu ficava dependendo de guia sair, dependendo de acordo, dependendo de parecer um caso interessante. Então assim, era terrível, né? E meu irmão começou a me dar algumas ideias, falou, cara, você tem que parar de pensar como advogado e pensar que é um negócio, pensar que você tem que se tornar um empresário da advocacia, um empreendedor.
e começar a nichar a sua atuação, começar a postar conteúdos resolvendo as dores do teu prospecto, do teu cliente, né? Dentro daquele nicho, né? E depois isso, hoje é difundido a questão do marketing jurídico, né? Mas a coisa de 3 anos atrás, isso não era tão trivial assim. Até era um pouco, mas não era tão como é hoje, né? E aí quando descobri a questão do ITBI, ele me auxiliou, ele veio, voltou para Ribeirão, a gente fez uma parceria, ele me assessorou durante muito tempo. Então não foi uma coisa que surgiu espontaneamente, não. Foi uma coisa que eu conversei, troquei ideia com uma pessoa que se formou em outra área, né? Um cara que forma em economia empresarial, se formou aqui na FEA USP de Ribeirão Preto. Ele trabalhou sempre para o mercado, né? Trabalhou para a usina, depois trabalhou na Nestlé, depois trabalhou numa grande construtora. Vou falar aqui na Odebrecht, em São Paulo, né? Mas num programa de trainee super, super difícil de passar. Então o cara teve uma noção de mercado. Ele viu muita coisa, é uma outra visão, uma outra pegada, né? Então ele sabendo, por eu ser advogado, ele sabendo que as questões éticas, elas para a advocacia têm as suas censuras, digamos assim, mas o marketing jurídico, o marketing de conhecimento, o marketing de conteúdo, o marketing informativo é possível. Então quer dizer, não faz quem não quer. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Para explicar que é fácil você conseguir cliente nessa área. São temas juridicamente muito seguros. A sucumbência vai te deixar rico, vai te fazer ganhar muito dinheiro num curto, médio espaço de tempo. Mesmo que você não fique rico daqui 1 ano e meio, 2 anos. Quando eu falo rico, eu não sei quanto que é para você riqueza, tá? Mas eu acho que fazer 7 dígitos num curto espaço de tempo de 2 a 3 anos, até menos às vezes, porque esses valores não vão cair todos juntos. Mas você vai já mudar o seu status financeiro rápido, porque vai ter acordo, vai ter uma série de coisas que vai acontecer ao longo dessa sua jornada, tá bom? Deixa eu só ver se faltou alguma coisa aqui. Eu falei da sucumbência, quando que ela se aplica, a importância de alinhar com a jurisprudência, a forma que ela é arbitrada, a majoração em segunda instância, falei da analogia do copo d'água, da corrida, né? Você sempre tem que focar na sucumbência. Falei que o recurso para aumentar a sucumbência, porque foi aviltado em primeira instância, é no teu nome, de advogado, como advogado. Expliquei que o que a gente vende na realidade é dinheiro em ações indenizatórias, a gente não vende serviços jurídicos, não. O corretor da bolsa, do investimento, ele vende o quê? Ele vende dinheiro para o cliente, né? Basicamente eu cobro uma comissão para trazer retorno financeiro. Expliquei da grandeza do mercado, falei que é muito tranquilo você conseguir um cliente por dia em 20 dias trabalhados. Isso vai gerar um processo, às vezes um cliente, muito comum nessa área, tem mais de um processo, às vezes é 2, às vezes é 3 processos. Porque às vezes os problemas vão acontecendo. Às vezes um cliente fechou uma ação de ITBI, fechou uma ação de metragem, estou dando um exemplo. E daqui 1 ano e meio começou a ter infiltração no imóvel dele. E ele vai entrar com ação de vício construtivo. Tá? Eu vou precisar encerrar. Falei do ciclo da advocacia, porque 2 anos. Falei para pensar processo como investimento. Que os honorários comerciais podem ser encurtados nas propostas de acordo. E basicamente, você não fazendo isso que eu estou fazendo isso que eu estou falando, isso não é inventar a roda, isso é dar vitalidade ao que dá certo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Essa live não tem material, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me manda no direct. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque por mais que às vezes não apareça tanta gente ao vivo aqui na nossa sala, né, na nossa live, isso depois por ficar 24 horas gera um número de visualização alta e às vezes muita gente manda pergunta, mas eu prometo que em menos de 24 horas eu dou conta de responder, tá? Então se você tiver alguma dúvida ou se você quiser advogar nessa área, vamos começar a trocar figurinha, vamos trocar ideia, manda mensagem no direct, vamos começar a criar uma conexão, uma relação. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima.